Tá bom. Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade, é uma grande honra estar aqui com vocês e parabenizar por essa ação tão importante, com o intuito de estar praticando, promovendo essa educação digital que nós tanto clamamos, né? Meu nome é Valéria Scheck, sou advogada aqui no Brasil, em Portugal e também em Chicago, nos Estados Unidos, e me considero uma educadora digital, tanto eu acho importante, né, porque em Portugal já é a prática da educação digital desde que se entra numa escola. Então, desde os pequenininhos, lá, 3 anos de idade, já estão sendo educados digitalmente. Então, quando nós vamos falar sobre algum tipo de crime que acontece aqui no Brasil, lá dificilmente eles vão cair nessa lábia desse criminoso por conta da educação digital que é tão importante. Eu sou especialista em cyberbullying, queria parabenizar quem me antecedeu aí, ótimas palavras, e também trabalho com crimes digitais. Então, essa informação que foi colocada aqui do aumento, né, exorbitante dos crimes informáticos, é por conta justamente de nós nos tornarmos cada vez mais virtuais. Então, eu vou começar a fazer a minha apresentação aqui, né? Meu tema hoje é a superexposição. Peço uma ajuda aí para poder compartilhar. Deixa eu ver como que eu faço aqui para compartilhar. Você está me ouvindo bem? Oi, desculpa, Valéria, o meu que estava no mudo. Então, lá embaixo tem um share screen, acho que já foi. Tá vindo a tela. Tá indo para vocês? Sim, agora sim, veio. Tá indo. Vou tentar aqui não ser muito repetitiva. Ele está no modo de apresentação? Ainda não. Não? Está no modo Está bem. de edição. Muito bem. Hoje nós trabalhamos com uma equipe de 23 pessoas, onde nós temos advogados em direito digital, especialistas em direito digital e compliance, também cybersecurity, pessoas especializadas em segurança digital, também temos sistemas de informação, peritos computacionais forenses, os hackers, que são os do bem, né? Porque os do mal são os crackers, são os criminal hackers, e essa equipe toda já podendo ajudar as pessoas, essas vítimas desses crimes informáticos. Nosso público, assim, alvo que é muito procurado são as crianças, os idosos, os adolescentes e as mulheres e o público LGBTQIA+. Então, estão no ranking de vítimas online. Aqui eu coloquei a vocês as plataformas aqui que são utilizadas, né? Onde nós acabamos deixando nossos rastros digitais. Nós acabamos deixando dados aqui no Facebook, também no Instagram. Hoje os jovens gostam muito dessa Be Real. Antigamente eram mais, dependendo da idade, ainda usa muito o Instagram, mas da forma Instagram Dix, né? Os jovens aí sabem do que eu estou falando. E aí, esse Be Real, para quem não sabe, para os pais e para o público adulto que não está muito por dentro dessas plataformas, é um aplicativo que é baixado e, numa determinada hora, ele acaba dando um aviso e essas pessoas publicam as fotos no lugar que elas estão. Se estiver no banheiro, acabam publicando no banheiro. Se estiver praticando um exercício físico, publica. E ela aciona a câmera frontal e a câmera também para a pessoa. Então, ela vai direcionar duplamente essa câmera. Então, olha que perigo, né? Dependendo do que for, você está expondo aí coisas que não deve, né? Então, aqui são as plataformas, né, que eu falei que geralmente os jovens usam, gosto muito também do TikTok, etc. e tal. Então, nós sempre nos questionamos, né? Qual que é o limite entre essa exposição e a superexposição, né? Oversharing. Então, a exposição, a superexposição, na verdade, ela está aí super, né? Quer dizer, ela está demais, né? Então, os volumes desses detalhes que nós acabamos expondo para esses desconhecidos, porque, vejam bem, a internet
ela é como uma praça pública. Então, eu estou postando fotos, pessoas que gostam de mim estão vendo, pessoas que não gostam de mim estão vendo, perfis fakes estão vendo, pessoas que eu nem conheço, não faço ideia de quem seja, eu estou expondo a minha intimidade. Então, o que acontece? Dependendo do conteúdo, nós devemos guardar para o mundo físico, né? Para o offline. Por exemplo, nós vamos ter que avaliar esse tipo de comportamento que nós estamos tendo, né? Se ele merece ser compartilhado, se eu não vou me arrepender depois, né? Se essas pessoas vão ter acesso a essa conversa, vai ficar muito ruim, que às vezes também eu estou expondo conversas no WhatsApp, né? Nas redes sociais também. Então, nós vamos ter que avaliar a nossa conduta, né? Independente da idade que nós temos, a partir do momento que a gente está ali nessa era digital, utilizando da internet, vamos utilizá-la de uma maneira benéfica. Então, nós vamos evitar nos expor a si próprios, né? Avaliar esse limite, até o que eu devo ou não estar compartilhando. Porque muitas pessoas, elas acabam compartilhando até, vamos supor, mudou o esmalte, coloca lá. Eu estou falando isso, mas eu acabo colocando às vezes, né? Porque a minha manicure me marca e tal, porque daí já faz um merchan para ela, um marketing para as clientes. Mas às vezes, será que é necessário mesmo eu estar expondo essa minha intimidade, expondo a minha camiseta da escola, com o nome da minha escola, né? Também, às vezes, pessoas que nem gostam, por exemplo, um avô, uma tia, ou até mesmo um irmão, não gosta de que seja exposto na internet. Aí vai a pessoa, filma na casa, faz o TikTok, mostra no fundo e acaba cometendo deslizes, né? Eu tenho um caso recente que eu queria compartilhar com vocês, porque eu tenho muitos casos, né? Diariamente chegam muitos casos para o nosso escritório, de um caso recente da semana passada que aconteceu, onde um menino, um jovem, estava numa academia uma academia importante, né, no Brasil, e ele estava praticando o exercício dele, transpirou um pouquinho a mais, e aí uma outra pessoa pegou o celular dela, sem conhecer a vítima, começou a filmar essa vítima, e aí o outro veio, fez uma graça, aquilo houve compartilhamento na rede social, e aí começaram a praticar a difamação, injúria contra essa pessoa. Ah, Valéria, mas eu sou menor de idade, não estou praticando crime. Realmente, você não está praticando crime, mas você está cometendo ato infracional e será punido nos trâmites da lei. Então, aqui, a exposição, ela vai acabar representando muito perigo se ela vai extrapolar na fronteira da rede social e colocar situações reais fora da internet, né? Então, aqui, olha, vejam bem, aquelas fotos que eu compartilho, aqueles nudes que é só para mim, né? Os meninos ou as meninas falam, é só para mim. Eu até falo para as meninas, né? Porque a gente vai muito em escolas trabalhar essa educação digital, que às vezes eu mando aqui, né? E vai parar lá no Japão a minha foto, aquele nude que é só para mim. Porque é gostoso compartilhar com um colega uma coisa legal, entre aspas, que a gente viu. E numa dessa, está expondo a vítima. A vítima fica enganada que está colocando só para aquele menino e, na verdade, está indo para uma rede toda. Às vezes printam, às vezes acabam fazendo mudanças naquela foto e tudo mais. Tudo isso nós vamos ver aqui daqui a pouquinho, que isso é crime. Nós temos uma lei de cyberbullying, uma lei de bullying, porque antigamente nós não tínhamos uma lei, nós não tínhamos uma definição legal para bullying nem cyberbullying. Até 2009, nos Estados Unidos, foi a primeira legislação que teve sobre isso, porque antes nós tínhamos que procurar na literatura da psicologia. Agora não. Em Portugal também, em 2010, já começaram os programas, né, de prevenção, a prevenção à intimidação sistemática, e no Brasil demorou um pouco, porque nós tivemos o massacre do Realengo, né, onde vários jovens acabaram sendo agredidos por uma pessoa que dizia ter sofrido bullying, depois veio na escola armada e acabou matando e ferindo outros, e aí nossos legisladores, com muita cobrança, acabaram em 2015 fazendo aqui, olha, nós vamos ver se eu consigo mostrar. Na ordem, nós acabamos fazendo aqui, não fui eu que fiz a cartilha, mas eu gosto muito de divulgar,
uma cartilha feita na comissão anterior, há uns anos, bem uns anos atrás, né? Ou seja, não é material novo, de um guia do professor, até depois, se vocês quiserem, está disposto na própria Ordem de São Paulo, que é um programa de prevenção ao bullying e ao cyberbullying, que é a Lei 13.185/2015. Então, aqui, esses tipos de cyberbullying também podem ser praticados nessa parte de cima, né? Onde nós navegamos, na surface, na superfície da internet. Só que, às vezes, aqueles nudes, aqueles vídeos, eles vão parar na deep web. Eu não quero muito adentrar nesse assunto, porque vocês têm, eu vi o cronômetro aí, vocês estão de parabéns, pessoas especialistas nessa área, então é só a título de curiosidade mesmo, né, que eu coloco para mostrar que aquela automutilação, aqueles grupos, aquelas fotos que acontecem entre os adolescentes, podem muito bem parar aí. Então, a superexposição também não é só de mim, eu tenho que pensar no meu próximo, no meu amigo, né? Então, tem aquela frase do Pequeno Príncipe, né? Tu é responsável, tu se torna responsável por aquilo que cativas. Aqui a gente vai fazer uma, né? Eu peguei da internet mesmo, que tu é responsável por aquilo que publicas na internet. Então, muito cuidado, porque a partir do momento que jogou na rede, dependendo do conteúdo que for colocado, se for criminoso, mesmo você apagando, o crime já está cometido. Então, o que acontece? A superexposição de amigos e conhecidos, nós vamos ter aqui agora, né, em plena lei, já vigendo a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E com isso também vem um direito muito importante constitucional, que é nosso direito à privacidade, né? Nós temos esse direito, então nós temos agora, nós podemos dar o nosso consentimento. Veja como que nós agora somos mais importantes, né? Os nossos dados não podem ser colocados aleatoriamente, nós temos que dar esse consentimento. Ah, Valéria, mas eu tenho 12 anos, eu tenho que dar meu consentimento? Piorou, né? Menor de idade não pode expor. Então, o que acontece? Aqui, então, vocês têm que tomar cuidado com o que vão expor, porque a pessoa pode até ficar ofendida. Nós até damos assessoria, né, para algumas escolas, que inclusive eu quero deixar bem claro, né, que tudo que é feito no âmbito escolar, se foi utilizada uma internet da escola e ocorreu um cyberbullying naquela escola, ou ocorreu um bullying também, a responsabilidade da escola ela é objetiva dentro dessa mesma lei que eu falei para vocês, 13.185/2015, em seu artigo 5º, né, que é dever do estabelecimento de ensino, dos clubes, agremiação e tudo mais. Então, nós podemos falar numa outra oportunidade. É um assunto que eu gosto bastante. Então, devemos respeitar a privacidade dos amigos, devemos tomar cuidado com aquilo que nós publicamos. Será que é constrangedor? Às vezes, aquela foto que eu tirei do meu colega colocando o dedo no nariz ou sentado de mau jeito, inclusive dos professores, nós temos jurisprudência que pune os pais pela responsabilidade de tudo aquilo que os filhos praticaram. Então, vai ter ali por exemplo, um dano contra uns danos morais por causa de crime contra a honra. Então, os professores também não devem ser expostos porque ele é maior de idade. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com tudo isso. E não tirar fotos sem consentimento. Então, vejam bem, uma vez que eu publiquei, eu vou perder o controle. Eu publiquei bem rapidinho, só que o meu colega já compartilhou e o outro também já compartilhou, e aí virou um meme, e aí virou um problema. E aí o que acontece? Quando chega para mim, esses adolescentes, eles estão em vias de tentar praticar o suicídio. Nós temos um alto nível de suicídio entre jovens por conta de esse tipo de cyberbullying, é considerado um cyberbullying. Então, aquelas pessoas, não somente que criaram aquele conteúdo, mas pelo fato delas compartilharem e também estarem armazenando em seus dispositivos, elas estão incorrendo, dependendo da idade, em crime, dependendo da idade, em ato infracional. Então, nós não devemos lidar com esse tipo de conteúdo como se fosse uma brincadeira, porque a partir do momento que vai magoar o próximo, não é brincadeira, né? Pessoa feliz não vai querer prejudicar o próximo. Então, lembre que nós somos responsáveis por tudo que fazemos na rede
Mundial de Computadores. Aqui eu coloquei para vocês verem essa lei aí. Nós temos leis, sim, muitas leis que vão punir, dependendo da conduta. Nós vamos usar o nosso Código Penal para poder punir. Então, não adianta achar que vai fazer, que não tem lei de bullying, não tem lei de cyberbullying. Nós temos leis, sim. E a nossa lei, eu quero que vocês não esqueçam isso que eu vou falar agora. Tudo que é praticado no meio virtual, no âmbito virtual, seja por WhatsApp, qualquer meio virtual, a pena é majorada em triplo. Então, se eu instigar alguém ao suicídio, se eu começar a instigar alguém a se automutilar, se eu começar a praticar crime contra a honra, racismo, xenofobia, qualquer tipo de crime que eu praticar no âmbito virtual, a pena vai ser triplicada com base no nosso código, nosso código penal, nosso ordenamento jurídico. Então, vejam bem aqui, o que antes não tinha? Não sabia, a gente não podia definir o que era bullying, tinha que procurar na literatura da psicologia. Agora não, nós temos aqui, né, no contexto dos fins da lei, a intimidação sistemática, o bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo que ocorre com a motivação evidente, praticado por um ou mais indivíduos. Veja que no meu desenho aí, no meu desenho aí, eu coloquei um bulinador, né, um agressor e várias vítimas. Mas nem sempre é assim. Geralmente é uma vítima com vários agressores e, às vezes, aquelas testemunhas que também estão praticando o crime por omissão, que fingem ser estátua egípcia e não fazem nada e deixam outra pessoa ser judiada, colocada em ridículo, né? E aí essas pessoas acabam, inclusive, sem vontade de estudar, ir à escola, tendo angústia, ansiedade, depressão, se automutilando e até mesmo querendo cortar aquele sofrimento e tirar a vida para parar aquele sofrimento. E olha que grave isso. Então, o cyberbullying, ele também vai ser também especificado aqui. O cyberbullying, então, ele há intimidação sistemática na rede mundial de computadores, o cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que são próprios, depreciar, incitar a violência, adulterar fotos, pega aquela foto do menino ou da menina e começa a mudar, os dados pessoais, com o intuito de criar meio de constrangimento psicossocial. Então, a superexposição também, apesar de nós estarmos num público aqui diverso, eu queria falar o seguinte: nós também, no ambiente de trabalho, devemos tomar esse cuidado, porque às vezes a pessoa está no churrasco do trabalho, começa a postar fotos na piscina indevidas, marca a firma, marca a empresa e coloca lá churras da firma com hashtag, e aí expõe a empresa, expõe esse nome dessa empresa, e às vezes a pessoa pode até vir a perder o emprego por conta disso. Então devemos filtrar aquelas conversas, filtrar também o que vai ser colocado no grupo do trabalho, lembrar que tudo que nós publicamos somos responsáveis legalmente, digitalmente dessa informação. Então, também podemos estar colocando a empresa em risco, né? Dependendo do que eu clicar dentro desse conteúdo dentro da empresa, eu posso colocar a segurança da empresa digital em risco, né? Então, também, de nós mesmos, devemos ter esse controle. Cuidado com o que nós vamos gravar. Às vezes eu estou sozinho lá, começo a gravar umas fotos minhas e depois faço uma graça, depois eu mudo de ideia, apago do meu dispositivo, mas eu esqueço que o meu dispositivo é um Android, tem uma lixeira lá. E esqueço de apagar aquela lixeira. Aí eu clico num malware, alguma coisa assim, e aí esse criminoso acaba disseminando aquelas fotos, disseminando aquele conteúdo e pode me colocar numa fria. Então, muito cuidado, não armazenar nada que possa vir a ser perigoso, e também tomar muito cuidado, porque os criminosos estão ali de plantão para poder sequestrar esses nossos dados, poder também colocar nossa vida em risco no mundo real. Perfis e falecidos também temos casos. Eu tive um caso de uma mãe que nos procurou porque uma pessoa conseguiu hackear o perfil do filho dela falecido e começou a postar coisas horríveis. Imagina a dor da mãe perder um filho e ainda ter que lidar com esse tipo de crime, né? Mas a internet não é terra sem lei. Nós descobrimos quem praticou por engenharia reversa e essa pessoa foi punida criminalmente e civilmente. Então, é importante solicitar a remoção
desses conteúdos e de tudo que tiver da pessoa que faleceu. O cyberstalking também é um tipo de cyberbullying, né? A pessoa cria um perfil falso. Ah, Valéria, mas eu criei um perfil falso, eu não faço nada para ninguém. Então, a partir do momento que você criou, mas você não usou foto de ninguém real, né? O que hoje em dia dá para fazer até umas fotos com inteligência artificial sem estar expondo ninguém verdadeiro. E você não fez nada, não provocou, não ficou deixando a pessoa angustiada e tendo, inclusive, compartilhando o dado dela, né, e nada, então tudo bem, mas a partir do momento que você praticar qualquer crime elencado dentro do nosso ordenamento jurídico, você vai estar incorrendo em crime. E o assédio, muitos desses pedófilos, eles acabam por criar perfis falsos e tentar ludibriar essas vítimas. Então, às vezes, você acha que está conversando com uma menina, com um menino da sua idade, e eles têm uma inteligência muito grande que vão acabar fazendo você tirar a foto sem você achando que está dando a foto porque quer, mas eles têm toda uma conversa. Um dia a gente pode até conversar sobre isso, como que eles fazem para pegar esse conteúdo da gente e a gente achar que está conseguindo mandar porque queremos mesmo, e, na verdade, ele está nos induzindo a fornecer esse conteúdo. A pedofilia não é crime, mas o ato é um CID, contém uma doença. Mas o ato desse pedófilo estar armazenando conteúdo, estar abusando de crianças, estar praticando, obrigando ela a ver cenas indevidas, tudo isso é elencado no nosso ordenamento jurídico. Então, nude só para mim, nem pensar. Muito cuidado com esse conteúdo. Às vezes a gente muda de ambiente para esquecer aquele vazamento, só que a nossa mudança chega depois do nude lá que chegou naquele condomínio. Então, pensar 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes antes de enviar realmente o nude. Então, por quê? Aí depois os pais vão saber, as amigas vão saber, a pessoa fica se vangloriando que conseguiu aquele nude e a vítima vai parar aquelas fotos na delegacia, no fórum e tudo mais. É uma dor e sofrimento para a família toda. Então, aumentaram muito as vítimas segundo a SaferNet, que faz um detalhamento muito grande, que pessoas que procuram ajuda psicológica por conta disso. Então, é importante você não sofrer sozinho. Se alguma coisa que eu falei a vocês que chamou atenção, se quiser trocar uma ideia depois no futuro, eu me comprometo aí de dar o caminho onde vocês seguirem. Então, o aliciamento, né? Porque aquele perfil que eu falei do grooming é o aliciamento, né? Que seria o pedófilo vai tentar induzir essa vítima e às vezes até encontrar com ela no mundo real. Então, aqui eu peguei essa foto aqui da SaferNet, que eu achei uma graça, né? Já estou contando que é deles mesmo, que eu tenho que pensar, com quem que eu quero compartilhar? Qual que é esse tipo de site? Se é bom, não é bom? Tem cadeadinho? Ele é seguro? Será que vale a pena deixar essa minha rede social totalmente pública? Ou não, né? Os nossos jovens costumam não publicar muita coisa, eles mandam mais entre amigos, né? Só para os best friend forever. Mas nós temos que estar sempre pensando nessa exposição. E essas imagens e vídeos, né? Aonde Valéria pode parar? Olha, sabe aquela moça que estava no BBB que teve um vídeo vazado, né? Ela estava lá dentro do BBB e ela teve o vídeo dela vazado, fora, numa plataforma na Califórnia. Ela nem sabia, ela estava mais famosa por causa desse vídeo do que a própria exposição na televisão. Então, veja que uma coisa negativa, ela se triplica mais vezes do que uma coisa benéfica de falarem bem da gente, falando mal vai aumentar mais ainda. Então, temos que ter muito cuidado. Nós também temos vítimas que acabam, as pessoas lá no direct messages, filmando e gravando esse conteúdo com outro celular, e a pessoa acha que é visualização única, e aí depois vai parar nesses sites, e aí nós sofremos aqui para tentar tirar e deixar a pessoa mais tranquila, mas mesmo assim o estrago já foi feito. Infelizmente, essas imagens de crianças, elas podem ser usadas também fora de um contexto, né? Gerando uma humilhação, mesmo associada a conteúdo criminoso. Então, tem casos de criminosos que, às vezes, eles filmam, por exemplo, o homem e junto com vídeos de crianças e tudo mais, com o intuito depois de praticar a extorsão, né? Então, as dicas aqui para terminar
sempre a gente respeitar o limite de idade, não ficar entrando em sites que não é para a nossa idade, porque naqueles sites vocês devem saber que quando eu entro, eu posso até entrar e ver algum conteúdo indevido, só que eu trouxe para o dispositivo da minha família, para o Note, para o meu celular, para tudo, malwares, que são malicious softwares, são vírus, e eles vão ver uma vulnerabilidade acabar e colocando vocês em risco de outras coisas, ter acesso à câmera do celular, ter acesso ao áudio, fotos, e tudo que vocês fazem e conversam com os seus colegas. Então, acaba, a privacidade acaba. Então, também muito cuidado com a câmera, né? Que às vezes esse malware, ele pode acionar a câmera sem você perceber. Então, não entrar em nenhum site que não seja para a idade de vocês. Aqui eu coloquei algumas coisas só a título de curiosidade, que o nosso público... nós temos também adultos, né? Então, nós temos que ver que, às vezes, nossas vítimas, mulheres, crianças e também idosos, né? Então, eles acabam sofrendo comentários misóginos, racistas, LGBTfóbicos, também aquela briga agora que está insuportável perante... Não entrem nessa vibe aí de ficarem brigando por político, não tenham políticos de estimação, porque vira um Fleming, outro tipo de cyberbullying, é uma violência virtual, né? Também o doxing. O que seria o doxing? A pessoa acaba praticando, tem vários dados lá, alguém com o intuito de constranger essa vítima começa a jogar todas as informações, CPF, RG, tudo dela, para poder deixar essa vítima vulnerável. E também... a parte também do gaslighting, né, que é a violência psicológica, utilizando mentiras, distorções para manipular alguém ou questionar a sua própria saúde mental. Então, muito cuidado, não deixem esses tipos de condutas acontecer com vocês. E também, uma que é gravíssima, e eu tenho pelo menos uns 4 casos por semana, é o revenge porn, ou aquelas fotos e vídeos íntimas sendo expostas com o intuito de gerar angústia, gerar desespero da vítima. E quando a vítima tem relacionamento, tipo foi um amigo que deu em confiança aquela foto, ou se foi também um ex-namorado que deu aquele vídeo, etc. e tal, e se for, né, o parente de algum namorado que aconteceu aquilo, então a pena também vai ser maior por ter esse vínculo, né? E também aquelas pessoas que fazem uma superexposição e acabam sendo vítimas delas próprias, né? Porque ela cria um conteúdo, depois desiste e aquilo vira contra ela mesma, né? Então, muito cuidado, tá bem? Eu acho que eu já coloquei todos aqui. Nunca seja maltratado em silêncio, nunca se permita ser uma vítima, não aceite que ninguém defina a sua vítima. Sua vida, perdão, defina você mesmo. Então, aqui fica o meu muito obrigada, e se você quiser acho que eu que paro o compartilhamento aqui, eu estou super à disposição de vocês para que eu pudesse ser útil. Obrigada. Nossa, Valéria, foi excelente. Eu estou aqui, eu comecei a anotar um monte de coisa que você estava falando. Essa questão da exposição, ela é muito complicada, né? Porque hoje a gente vê exposição e superexposição, como você trouxe, em todas as idades, né? E aí, quando a gente fala muito de criança e adolescente, a gente está, ou idosos, enfim, a gente está falando de uma certa inocência, né? Porque não tem maturidade, ou começou agora a usar tecnologia já com uma idade avançada, quer dizer, diferente dos adultos aí que, né, que estão aí educando as crianças e que também tem que passar essa educação no próprio comportamento, né? Mas a gente vê de todo tipo, né? Uma superexposição de todo mundo, né? E uma coisa que, enfim, tem alguns comentários aqui, eu anotei também alguns pontos. O Rafael perguntou assim, harassment, o assédio, seria o mesmo que grooming? O aliciamento, né? Ele quer saber se não necessariamente. Não necessariamente, sabe por quê? Tem pessoas que acabam não sendo pedófilos, o grooming é só quando é a pedofilia. Pergunta muito inteligente. E então, o que acontece? Eu tenho vítimas que elas acabam sendo cyberstalkeadas, e aí aquele stalker, aquele perseguidor, ele passa a ser um perseguidor na vida real. Veja que interessante. Antes era uma contravenção penal, o stalking, né?
a perseguição ela era uma contravenção penal. Agora, com o advento aqui da pandemia, que nós nos tornamos mais online, as pessoas ficaram mais assim, mais criminosinhas, o que eu poderia falar? O que aconteceu? Nossos legisladores, olha que inteligente, eles deixaram de ser, transformaram aquela contravenção penal, que é uma pena quase nada, né, uma coisa ínfima, que nem crime não é, para transformar em crime o artigo 147A do Código Penal. Então, agora eu persegui essa pessoa, essa vítima. Se for mulher, criança ou idoso, a pena vai aumentar também, se essa vítima, porque nós temos vítimas homens também, né? Então, esse assédio, ele pode ocorrer, às vezes, até mesmo de um colega para o outro, né? Começar a ser aquele assédio sexual que eu falo, né? No trabalho já é um assédio moral, é outro estilo de conduta aí, né? Mas eu estou falando daquela coisa que a pessoa fica ali, olha, você não vai sair comigo? E às vezes depois passa até para chantagem, se você não sair comigo, não me dar uns beijos aí, eu vou expor esse vídeo aqui que você mandou pro Joãozinho, entende? Aí já começa uma chantagem, daí já começa. E uma coisa interessante que eu li ali, alguém colocou, e eu adoro prova digital, é uma coisa que até está saindo um artigo na Juspódio agora sobre isso, com a minha coordenadora da pós-graduação, doutora Ivana Davi, que é uma mulher sensacional, criminalista também, desembargadora do Tribunal de Justiça. A prova digital. Gente, se puder, não tirem print. Print não é prova robusta. Então, eu sugiro que vocês peguem aqueles 3 pontinhos, salvem aquela URL. Lógico, pode tirar um print também, mas não fiquem só com o print. E também, hoje nós temos uma ferramenta que nossos peritos utilizam bastante por espelhamento, que nós salvamos esse conteúdo, é muito mais barato, que uma ata notarial está R$1.000, esse conteúdo pode ser salvo, não sei se eu posso falar o nome aqui, né, mas depois até posso conseguir com eles um voucher para vocês sortearem. Por nós, pode falar. Pode falar? A Verifact, que é parceira nossa, maravilhoso, porque os peritos já estão inscritos lá, mas não precisa ser perito não, qualquer pessoa simples vai lá, faz uma inscrição, e aí sai um voucher e você salva aquela prova, ela é colhida, vídeos, tudo que está escrito, daí é feito um código hash, então ele está dentro da cadeia de custódia, então não tem como você mudar aquela prova, sabe? Não tem como você falar assim, eu apaguei aquela parte que eu xinguei ele de chato, eu apaguei isso. Então, essa vítima que eu falei do vídeo do garoto na academia, nós salvamos esse conteúdo, porque depois alguém pode falar, não, ele montou para poder receber um danos morais, entende? Então, nós salvamos o conteúdo dentro do aplicativo do WhatsApp, e também dos stories do Instagram, e nós salvamos aquela prova. Então, se o perito do juiz ou qualquer pessoa que quiser olhar, está lá. Até porque nós sabemos que hoje nós podemos simular a minha conversa e a tua, e também do Marcos, por exemplo, com fake chat conversation. Tem aplicativos que pode colocar minha carinha, nossas 3 carinhas lá, né, Karina? E aí a gente simular uma conversa que a gente está, né, fazendo alguma coisa e tudo mais. Porque vocês me prometeram aí ser sócia, qualquer coisa assim, entende? Então, aí por diante. Então, posso criar um conteúdo. Então hoje em dia, o nosso tribunal, assim, inteligentemente, não está aceitando, porque ele não prova nem a anterioridade, nem a autenticidade, e também é passível de haver alterações. Então, muito importante, tem aí que uma pessoa que está falando que é perito, eu não vivo sem os peritos digitais, vocês são maravilhosos, falta gente para ajudar, porque a gente atende, além do Brasil, atendemos Portugal, lógico que não podemos atender igualmente, porque nós temos ainda aí uma legislação pendente aí, né, da Convenção de Budapeste, mas a gente auxilia essas pessoas com muito carinho e amor, e também, dependendo da idade, é um tipo de crime. Aqui, se falar de crime, nós ficamos o dia inteiro. Não, mas está ótimo. Deixa eu ver aqui se tem outras questões. Acho que o Fábio comentou o seguinte: como estão os crimes usando deepfake? Que é um pouco do que você estava falando, da gente criar um vídeo falando e nem... Já existem casos? Como a justiça está fazendo para detectar que é um vídeo falso? Legal. Boa pergunta. Tá, boa pergunta. Eu tive o meu primeiro caso de um deepfake de uma pessoa famosa. Obviamente que eu não posso falar o nome, né? Essa famosa veio parar nas minhas mãos, hoje se tornou uma grande amiga.
Primeiro, nós acolhemos essa vítima, porque o que fizeram? Pegaram o conteúdo de um vídeo dela, e ela estava chorando nesse vídeo, e colocaram um conteúdo de uma coisa horrível, mudaram a fala. Porque, para quem não sabe, o deepfake, para quem não sabe, né, que tem pessoas aqui que também não estão sabendo o que eu estou falando, é a inteligência artificial que vai pegar uma coisa real e transformar. Se vocês devem ter aí, por exemplo, o Sartori, que ele é famoso, aí, né, está fazendo de alguns candidatos, de algumas pessoas. Então, o melhor que eu tenho, às vezes, uso na minha palestra é o do Alok, que ele colocou o William Bonner, né? Não sei se a Karina viu essa. E ele colocou o William Bonner, e o William Bonner falando boa noite e tal, não sei o que lá e tal. E daqui a pouco já muda para o Whindersson Nunes, e daqui a pouco já muda para o Silvio Santos, e daqui a pouco volta para o Alok. E aí ele fala, olha, não acredita em tudo que você vê na rede. Isso daqui é para pedir voto para a minha campanha, que eu estou concorrendo ao melhor DJ, mas poderia ser alguma outra coisa. Então, vocês têm que tomar cuidado com o que está vendo agora, né? Principalmente na época da eleição. Essa minha vítima, nós fizemos o seguinte, usamos a engenharia reversa, né? O perito aí sabe bem do que a gente está falando. Nós começamos a colher os conteúdos, de onde ela estava vindo, era do Instagram, nós também fizemos pedidos para a plataforma, lógico que para pedir para a plataforma, deixar bem claro aqui, né, apesar de são nossos patrocinadores aí, né, nós temos que pedir judicialmente. Eu não posso, Valéria, falar assim, olha, sou advogada da fulana e eu quero saber quem é essa pessoa que tem, aquela pessoa, por mais bandida que ela seja, ela tem uma privacidade, né? Então, dependendo do conteúdo, dos rastros digitais, eu utilizo o que está ali disponível na web. O que eu não consigo, né, de dados, eu vou entrar com uma ação pedindo para eles expor para a gente esses dados, que daí, judicialmente eles podem dar, eles dão mesmo, porque eles também querem coibir essa prática. E aí esse vídeo pode ser passado por uma perícia, que às vezes até a vítima pode falar, olha, os peritos são sensacionais, eles conseguem fazer perícia em fita, em escrita, né? Em tudo, tá bom? E ainda assim é um desafio, né? Porque é um desafio para os peritos também, né? É claro que os peritos têm ferramenta, têm processos para chegar a identificar que aquilo é um vídeo falso, mas para a gente que está lá numa rede social, vê um vídeo de alguém falando, assim, então a gente não tem rapidamente, eu falo a gente, apesar de eu trabalhar com segurança, eu sempre desconfio um pouco mais, né? Mas não é muito natural você não confiar, né? Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, quando você vai até a padaria, você compra um pão, você não vai desconfiar que aquele pão tem alguma coisa errada dentro do pão, né? Você só confia, você fala, vê um pão na chapa e pronto, e você come, né? Então, o comum, né? O normal é confiar. Então, quando a gente olha esses vídeos, a gente tem que buscar, sim, verificar se aquela informação é real. E como? Fazendo o que a gente chama de triangulação, buscando em outros lugares, né? Será que é isso mesmo? A pessoa falou isso, tal. O que essa pessoa está fazendo? Ela estava lá mesmo, então dá um certo trabalho, sim, mas não é muito melhor do que acusar aquela pessoa de alguma coisa que ela não fez, né? Expor aquela pessoa, compartilhar, que é o pior, né? Compartilhar sem saber se aquilo é real. Então, muitas vezes a gente recebe, né, em grupos de WhatsApp, eu falo, mas isso é verdade? Aconteceu isso mesmo? Aí a resposta é sempre a mesma. Ah, eu recebi de um amigo. Ah, eu recebi do grupo lá da faculdade. Então, quer dizer, ninguém sabe ao certo se aquilo é real, mas está compartilhando, né? E aí, Valéria, você comentou, né? Sobre fazer vídeo do colega, os pais também terem a responsabilidade de não expor professores, a criança também de não expor os professores. O contrário também é verdadeiro, né? E aí eu queria só chamar aqui um ponto com relação ao WhatsApp. Existe também, a gente fala de exposição como se tudo fosse rede social, né? Mas o WhatsApp também, né? O WhatsApp não é um grupinho fechado, né? Você expor ali um professor, por exemplo, um amigo, mandar um vídeo e colocar no WhatsApp, ele também é preocupante, né? Olha, veja bem, o WhatsApp tem várias coisas que a gente deve levar em consideração. Uma delas, por exemplo, é quem são os administradores desse grupo. Começa por aí. Se todo mundo está com uma administração... Só uma coisinha, não é só o WhatsApp, todos eles, né? Eu falei WhatsApp, mas tem o Telegram, tá. todos Tá. esses
Eu vou de WhatsApp por enquanto, então. Vamos. O WhatsApp, né? Porque ele teve umas mudanças agora, isso que eu queria comentar. Então, o WhatsApp, por exemplo, né? Ele tem os administradores desse WhatsApp. Se está todo mundo administrador, todo mundo vai responder igualmente. Mas se aquele administrador viu que é um conteúdo e alguém questionou, falou, isso aqui é fake, alguma coisa assim, então o administrador ele tem que retirar por obrigação aquele conteúdo, senão ele vai ser corresponsável, certo? Agora, todo mundo que vê praticar um crime dentro do WhatsApp, vamos supor que é um cyberbullying, começa a mandar meme de alguém, da professora, de não sei quem, do coleguinha e tal, blá, blá, blá. Lembrando que aí eu estou pensando em ato infracional para o menor e crime para o maior, tá? Fez 18 anos hoje, já é maior de idade. E aí o que acontece? Os nossos legisladores, o que eles estão entendendo? Que aquelas pessoas também que ficaram que nem estátua egípcia lá, fingindo que não viram nada e rindo por dentro ou por trás, até por fora ali daquele grupo e fazendo um subgrupo, também estão incorrendo em crime, né? Então, o que eu devo fazer? Eu devo pegar e falar, gente, isso aqui não é legal, vamos coibir essa conduta, né? Porque é o que eu falo, aquela pessoa feliz não vai ficar perturbando os outros. A maioria das pessoas que praticam bullying são dignas de pena, porque elas estão tendo problema, às vezes eles estão vendo o pai bater na mãe ou vice-versa, porque também tem mãe que bate em pai, tem de tudo. Ou podem estar sendo abusados sexualmente, já teve casos também. Ou ele está sendo vítima também de bullying, de uma pessoa maior ou e daí ele quer se vingar de uma outra pessoa. E detalhe, um cyberbullying, às vezes, igual aquele menino que eu comentei, ele estava lá na academia, só que a partir do momento que ele virou no WhatsApp da escola, ele já está no âmbito escolar. Então, o que a escola tem que fazer? Tem que tomar atitude imediata, porque as escolas estão fazendo de conta, desculpa aqui a sinceridade, mas eu vou dar uma dura nas escolas. As escolas estão fazendo de conta que essa lei aqui não existe, né? E a lei determina que as escolas tenham aulas, tenham movimentos, tenham movimentos com o intuito de coibir, de implementar essa prevenção de cultura e paz. Então, as escolas têm obrigação. Hoje eu vou dar palestra em igrejas, para você ter ideia. Eu dou palestras para pastores, eu também já fiz, pastor na era digital. Então, as pessoas estão preocupadas em estar sendo pessoas melhores, né? Então, a escola não pode passar pano, fulano lá é filho de um pai rico, não vou nem mexer. Até porque eu já tive um caso muito grande dentro de um WhatsApp, uma escola importante em São Paulo, que acabaram as mães por um comentário virar lá na delegacia de polícia. Se estapearem as mães. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a escola, se ela fizer um trabalho bem feito, ela vai evitar e ela vai estar ajudando a transformar cidadãos melhores, né? Porque não é legal você estar no ambiente, você fala assim, olha, vou pedir para minha mãe me tirar daqui porque estão me zoando demais, todo mundo ri de mim, a pessoa perde a vontade até de ir na escola, pode ser, ou às vezes eles riem de inveja, porque você é bom aluno, porque na época da internet você está abrindo demais a sua câmera, né? Porque até isso aconteceu demais, adolescentes, que eu faço reunião com adolescentes também, eu tenho a sorte de trabalhar desde com o público dos adolescentes, também com os professores e com os mediadores dentro da escola. Então, eu sei o que cada um pensa, eu tenho essa facilidade aí por conta disso. Então, os adolescentes ficam angustiados também, falam, nossa, eu fiquei com dúvida, mas se eu perguntasse, já virava todo mundo contra mim. Está pagando e não pode falar. É bem isso mesmo. Sempre, e uma coisa que sempre passa pela minha cabeça, eu trabalho com essa área de segurança e também vejo e proteção à criança online, é que a gente escuta muito que está todo mundo querendo aprender e querendo saber o que está acontecendo e tal, mas na hora que identifica um problema, isso não é só online, não, isso é proteção à criança no geral, criança, idoso, animais também. Na hora que vê o negócio acontecendo, não toma nenhuma atitude, né? Quer dizer, a vergonha, o fato de não ter certeza, fica com medo de denunciar, tudo isso parece que é mais importante do que o sofrimento que o outro está passando, né? Quer dizer, acho que a gente precisa fazer uma reflexão, né?
que a preocupação existe, mas no momento que não me incomoda. E não é bem assim, né? Acho que tem que, nesses grupos, é a mesma coisa. Um falando mal do outro, trazendo grupos de escola, principalmente, né? Que são dos pais e tal. Parece que cria sempre um movimento dentro desses grupos, né? Mas todo mundo ali é responsável, inclusive pelo que fala, ainda que não seja o administrador, você colocou a sua uma informação ali, né? Karina, um outro detalhe. Se eu printar dentro do... Olha, eu estou no WhatsApp de novo, né? Se eu printar dentro de um grupo, eu printo uma conversa aqui, nossa, dentro desse grupo, sem autorização dos demais, não pode também. Então, eu tenho que falar assim, gente, ó, vou dar um print aqui dessa parte aqui que me interessa. Certo? Não pode, porque a pessoa vai achando que pode printar. Se bem que agora eu estou sabendo aí que a plataforma está trabalhando num jeito que vai acabar coibindo essa parte de print, né? Sim, sim. Então, pode ser que as coisas talvez melhorem para um lado e piorem para o outro, né? Mas é sempre assim, né? A segurança precisando de dados e a gente escondendo os dados porque não quer deixar os dados expostos, mas enfim, melhor Olha, uma assim. pessoa perguntou, falou, alguém escreveu aqui, né? Acho que foi você que escreveu, que não adianta fazer uma semana de cyberbullying. E é verdade, porque tem gente que fala assim, vamos então cumprir a cota nossa aqui, vamos fazer uma semaninha aqui agora que teve agora nacional, né? Que teve, e depois em abril tem agora teve a mundial, e em abril tem a nacional. Tá ótimo, já fizemos. Então, não adianta. Tem que colocar em prática, tem que começar desde o zero. Vamos trabalhar desde os pequenininhos, o respeito ao próximo, porque se nós tivermos respeito ao próximo, vamos ser profissionais excelentes, né? Vamos ser seres humanos melhores. E outra coisa também, que eu vi aqui, alguém colocou sobre... eu li aqui, agora me perdi aqui. Bom, daqui a pouco eu já acho aí. Mas, enfim, tudo nós temos que tomar muito cuidado para que a gente possa tá evitando, né, fazendo um compliance aí, né? Falar em compliance, eu sou da comissão da Ordem de São Paulo de Compliance, e sem querer, olha, sem querer, uma pessoa colocou lá uma foto, eu juro que eu não vi, porque a administradora foi tão maravilhosa que ela apagou imediatamente. Quando a pessoa se deu conta, e os outros, todo mundo do grupo viu, todo mundo ficou curioso, né? O que será que foi apagado? A pessoa morreu de pedir perdão, deve ser alguma coisa indevida, né? Mas foi tudo certo. Por quê? Porque ela foi rápida, entendeu? A pessoa fez sem querer mesmo. Então, foi compartilhar. Então, muito cuidado que vai compartilhar para não criar um problema aí, né? Bem desagradável, né? Eu lembrei. Se eu sou uma vítima, né, criança, nós não falamos disso aí, eu imagino a advogada aqui não falar isso. Se eu sou uma vítima, criança ou adolescente, ou uma mulher, ou um homem, seja quem for, né? Mas no caso de crianças e mulheres, né? Nós vamos procurar a delegacia de polícia, a DDM, a delegacia da mulher, para fazer esse boletim de ocorrência. Já, vamos supor, se for os homens e tudo mais, né? Os idosos, algumas cidades têm delegacia do idoso. E também, se eu quero fazer, por exemplo, um BO online, também posso fazer um BO online. O que a gente não pode é passar pano para essas pessoas, né? E aí você colher as provas do jeito que precisa, entrar dependendo do contexto, né? Nós que vamos ter que tomar seguimento da ação, se for, por exemplo, crime contra a honra, uma queixa-crime. Mas depois reverter em danos morais, porque mexendo no bolso, que daí esses pais vão prestar atenção no que os filhos estão no conteúdo no WhatsApp, porque é mais fácil deixar para o celular, para o tablet, criar os filhos. É muito mais fácil. Porque os pais também não são tecnológicos, estão ali que só olhando o celular. Aí eu vou nas palestras, falo, gente, alguém quer um abraço? Falo, ninguém vai querer meu abraço. Faz fila de gente querer meu abraço. Por quê? Estão sem contato físico, gente. Pais, alerta, professores, estão sem contato físico. Eles estão precisando de amor, de carinho, coisa que o celular é frio. Apesar, se você ameaçar desligar um celular de um adolescente, você corre risco de morte. Porque é parte do corpo deles, né? Quer deixar o adolescente enfurecido, é tirar o celular de perto. Mas a tecnologia faz um detox, convido você a fazer um detox. Eu vi alguém falando de empinar pipa, né? Isso foi mais pessoal do interior, né? Porque São Paulo não dá para fazer isso, né? Mas vai ler um livro, assistir uma série legal, tenta ficar um pouquinho longe do celular, vai brincar com o animal de estimação, que eles também são carentes, né?
e tentar não se expor muito, porque a tecnologia, com a pandemia, vimos adolescentes com assim, drasticamente com crise de ansiedade. É a queixa que vem muito para a gente. É isso mesmo. O detox é importante. E de todo mundo, né? De todo mundo. Eu faço todo de mundo. vez em quando. Sim, não, precisa fazer, sim, porque é incrível. Você falou do adolescente, né? No final, a gente percebe, se a gente ficar muito tempo no eletrônico, tá, assim, O muda sono fica tudo, ruim, né? O né? O sono, a sono fica ruim. ansiedade, Então, para eles não é diferente. E uma coisa que a gente traz aqui, a gente fala de jogos também, algumas sessões, é que os jogos e muitas outras aplicações, aí não vou só falar de jogos, elas fazem com que você fique mais tempo mesmo. Essa é a ideia, o negócio, Agora, né? com o metaverso, né? Que eu tô trabalhando nessa parte, inclusive nós fizemos uma apresentação para os peritos, né, sobre privacidade de dados para a PECOF. E o que acontece? Pessoas que estão experimentando, tendo a experiência do metaverso real, né, com os equipamentos, as ferramentas adequadas, elas é tão real, mas tão real, que quando elas tiram os óculos, tiram as luvas ou o que for que estiver usando, ela fala, nossa, meu Deus, o que é real, o que não é real? Então está confundindo, nós vamos ter que pensar aí o que nós vamos fazer disso, vai ser um problema para o futuro, né? E dos jogos, eu já tenho vítimas de jogos, cyberbullying, meninas com perfil tem que pôr o nome de menino, porque senão ela vai sofrer assédio ali dentro, vai ser desqualificada por ela ser a condição de mulher, em tudo isso, né? Então nós temos assim, só de jogos, um bom tempo para falar sobre assuntos de jogos. Sim, sim. Eu vou falar aqui uma última pergunta do Eric, eu acabei até passando alguma coisa aqui para ele, que é eu vou falar que o correto em casos assim, considerando que hoje é possível o administrador do WhatsApp excluir o conteúdo em grupo do WhatsApp, seria o administrador do grupo excluir o conteúdo indevido e informar no privado sobre o post indevido ou pedir para a pessoa excluir? Isso aí, legal. Ela pode excluir, primeiro excluir antes de questionar, porque aí pode ser que outras pessoas não viram. E ela, como administradora, ela tem esse poder. Ela tem o poder até de excluir a pessoa do grupo, né? Sim. Não, e legal. Se a pessoa... é bom pôr regrinhas, né? Assim, no grupo lá do WhatsApp. Porque, pensa bem, sabe aquele bom dia? Eu não sei vocês. Mas eu, se entrar num grupo e tiver bom dia, outro bom dia, aquele meu dia virou uma porcaria de ódio que eu fico. Porque é muito irritante, gente, é muita informação. A Karina está até rindo aí, não é? Não, então, sim, tem grupos que tá assim, só escrevo o necessário. E aí, nesse necessário, tem gente já rindo aí, é verdade. Esse bom dia vai ser proibido, aquelas fotinhas. Detalhe, isso é coisa de brasileiro. Hoje eu recebi um telefonema de Portugal, de uma pessoa importante lá de Portugal. Ele pediu se poderia ligar no meu WhatsApp. Olha a diferença. Porque incomoda muito, é uma coisa muito pessoal, né? E eu, brasileira, falei, não, doutor, pode me ligar a hora que precisar, né? Mas ele falou assim, não, tem certos horários que não devemos incomodar, né? Mas nós aqui fazemos de tudo, né? E quem está certo? Eles lá, que estão pondo horário para o lazer, horário para o trabalho, horário para a vida, para a família, né? É bem isso mesmo, boa colocação. Bom, nossa, a gente podia ficar aqui, tem outros comentários, e a gente podia ficar aqui muito tempo ainda. Valéria, sensacional, obrigada pelos esclarecimentos. Estou muito feliz que você conseguiu agradeço, vir. viu? Sei que sua agenda é bem concorrida, mas ainda bem Parabéns, que deu certo. Olha, pelo belo trabalho da Tech Kids. Eu sou fã de vocês sabem disso. É um trabalho sério, legal. Vamos sempre estar aí em parceria, pode contar comigo. Eu me considero uma educadora digital, a gente está junto. Agora que eu abri minha rede, sabe, gente? Porque eu coloquei uns artistas famosos na minha rede, daí eu abri, porque, né? Uma Ellen Roche maravilhosa, ela falando sobre conteúdo de revenge porn, né? De disposição, dando dicas. Não posso, coitado, fechar a rede, né? Porque é um conteúdo muito legal, né? Sem contar que ela é uma pessoa muito bacana. Mas, assim, é pouquinha gente que eu tenho, porque eu sou muito perseguida de scammers nigerianos. Eu sou muito perseguida, mas os meus peritos me ajudam, né? Tá aí o perito aí. Então, muitos cuidam para mim ali para poder me proteger, porque realmente é um ataque diário, gente. É complicado, tá bom? É muito complicado, ainda mais quando a gente fala de proteção à criança. De todos vocês sempre, tá bem? Muito obrigada, Valéria.
Gente, muito obrigada por todos. Muito legal aqui os comentários. Valéria, você pode ver, o pessoal está agradecendo sua palestra. Eu que agradeço a paciência aí, pessoal. Valéria, depois me manda o nome do livro da OAB. Eu mando para você. Me manda teu endereço, eu vou mandar para vocês aí, tá bom? Tá eu tenho bom, ainda tá os ótimo. exemplares aqui. E para quem quiser, depois eu deixo o link também para as pessoas terem acesso. Ótimo. E vamos às escolas acordar para o mundo aí, gente. Tá bom? Tá bom. Sensacional, sensacional. Obrigada. Eu que agradeço. Na nossa programação. Marquinhos, você está aí? Aqui. Se quiser anunciar os próximos passos aí da nossa programação? Na verdade, a gente faz uma pausa agora, né? E a gente retorna aí às 19 horas com a palestra da Márcia Belmiro, falando um pouquinho aí sobre pais e filhos estabelecendo essa comunicação. E depois, às 20, a gente encerra o dia com uma mentoria da Andréa Tomé. Então, aguardamos vocês aí mais tarde para a gente retomar aqui e encerrar o dia com chave de ouro aí. Até agora, só palestrão. Show de bola, então. Então, vamos, né, fazer outros afazeres aqui, vamos tratar de outras questões aqui, e a gente volta, então, às 19, é isso? Exato, às 19 a gente está de volta. Tá bom, eu vou deixar aqui passando as regrinhas, os vídeos dos nossos patrocinadores, né? Sempre lembrando que não é só uma questão de patrocinar para acontecer, é uma questão de patrocinar a causa, né? Quando uma empresa vem e patrocina rapidamente, como foi o que aconteceu com o Tech Kids, é porque ela realmente está ali também patrocinando a causa, tá? Então é muito legal isso, e eu faço questão de mostrar aqui para vocês, tá bom? Vai ficar aqui rodando em loop com as regrinhas também. O Marcos já compartilhou, inclusive, o link do Telegram. Então, se vocês tiverem dúvida, quiser falar ali, eu vou mandar alguns links também. A gente vai conversando, tá bom? Muito obrigada. Espero vocês, então, às 19. E chamem mais amigos, família, tá? Para a gente aproveitar a palestra da Márcia também, Márcia Belmiro, e depois da Andréa. A Andréa vai fazer uma mentoria para meninas. Então, tragam as meninas, porque elas acham que não tem que tecnologia não é para elas, isso não é real, tá bom? Até lá, gente. Até mais.
começa com você e vai muito além do presente. Eu tô falando de tudo que a gente faz. O que a gente faz? Beleza.